Estão achando esse tema bom? Chocada com a falta de conhecimento das pessoas sobre esse entendimento, sobre esse princípio. Me assusta, gente. É muito sério. Um monte de gente do bem, um monte de gente cristã que ama a Deus, sem saber o quanto isso é sério. Imagina, casou só no civil. Misericórdia. Uma coisa é você ser ignorante, fazer isso sem ter noção. Outra coisa é você ser um cristão com entendimento da palavra. Existem muitos princípios na palavra que eles não são falados na linguagem que a gente usa hoje. Então a gente precisa ler com sabedoria para princípio e compreender que o princípio muitas vezes ele está sutil, porque a linguagem que ele está ali dentro do texto bíblico não é a linguagem que a gente usa hoje. Tem coisa na Bíblia que, para você entender o que a Bíblia está falando, você precisa conhecer a linguagem, entender a linguagem bíblica. Está compreendendo o que eu estou falando? Ou não? O post foi esse, vê se vocês lembram. Foi um post que eu compartilhei. Eu compartilhei de alguém, não me lembro agora. Olha só, não lembro da onde foi que eu peguei. Eu sei que eu compartilhei. Esse post não é meu, ok? É do pastor Augusto Nicodemos, essa frase que eu vou ler para vocês que não viram o post. E a frase diz assim: podem chamar do que quiser, mas o nome que a Bíblia dá para sexo fora do casamento é fornicação, prostituição ou adultério. Ou seja, você pode chamar do que você quiser, mas o que a Bíblia diz sobre sexo fora do casamento é isso. Ok. Aí eu, como sempre gosto de comentar post, eu resolvi fazer um textãozinho assim. Ó. Não foi nenhum textão, não. Foi um textinho, ó. Olha o tamanho do meu textinho. Ih, não dá para ver direito. Eu fiz um textinho embaixo falando um pouco sobre o post. E no meu texto eu digo assim, presta atenção. Sexo tem função e objetivo. 2 pontos. Número 1, qual é a função? Unir para sempre. Outro nome que a gente dá para casamento é unir para sempre, que é o objetivo do sexo. Fecha parênteses. Ou seja, a função principal do sexo é casar o casal. Casar, unir para sempre o homem e a mulher. Número 2, objetivo. Qual é o objetivo do sexo? Criar comunhão entre o casal, trazendo alegria, né? Trazer alegria para o casal e gerar descendentes para o casal formar sua família. Ou seja, o sexo ele tem isso como objetivo. O objetivo número 1 do sexo é comunhão. Amém? O segundo objetivo é procriação. Tem pessoas que não querem ter filhos, ok. O mundo já está lotado, não estão precisando tanto da sua contribuição assim, ok. Mas a comunhão você não pode deixar de ter, sexual, ok? E aí eu fiz esse post comentando. E aí logo depois disso é que vem a polêmica. Uma frase que eu soltei. Gente, como é que eu vou adivinhar? Que adivinhação é pecado? Eu coloquei assim: sexo exclusivo para o casamento. E o casamento correto não é só no cartório e nem só no religioso. Tem que fazer os dois. Em breve farei um vídeo explicando biblicamente por que crentes que se casam só no civil estão em pecado. É brecha e tem que fechar. Se preparem. Pronto. Quando eu coloquei crentes que se casam só no civil é pecado, teve gente que achou que já ia para o inferno. Ou, calma, calma, não são, presta atenção. Não são todos os pecados considerados iguais. A gente peca até no pensamento. A gente peca de várias formas. Se você não for uma pessoa que conhece a Bíblia, você pode começar a achar que pecadinho e pecadão não existe, mas a Bíblia fala que existe sim. Existe pecadinho e existe pecadão sim, tá? Então, muita gente não sabe disso. Sabe? Muita gente pensa que pecado é tudo a mesma coisa. Mas não é.
Pecado tem classificação de pecado? Tem. Biblicamente tem. Vocês entenderam isso? Vou mostrar para vocês aonde que está isso na Bíblia. Abre aí. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler Bíblia? Vocês gostam de ler Bíblia ou não? Eu amo. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês um texto em 1 João 5,17. Anota, se você não tiver paciência de ficar abrindo, você pega um caderno, qualquer papel aí e faz tipo um rascunho aqui durante a live. Eu estou abrindo os comentários, por quê? Porque eu quero ler algumas perguntas que as pessoas fizeram para mim, tá? Tem gente que fez muita pergunta. Tem muita gente que fez pergunta aqui sobre esse assunto no próprio post. E tem perguntas que foram maravilhosas que as pessoas fizeram. Então, por isso, eu quero mostrar para vocês, assim, atendendo à necessidade de vocês, responder o máximo possível das dúvidas de vocês sobre esse assunto. Amém? Em 1 João 5,17, diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, em primeiro lugar, pecado, gente, não é tudo a mesma coisa, não. Tem gente que pensa assim, não, pecado é tudo a mesma coisa. Não é. Pecado não é tudo a mesma coisa, tá? Tem pecadinho e pecadão. Tem. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Vai lá agora para 1 Coríntios, capítulo 6. Hoje, para ser mais rápido, eu estou aqui na internet, que é muito mais rápido para mim, porque é só um clique rápido, eu vou rapidinho nos textos. 1 Coríntios 6, 18, tá? Que é uma das coisas assim que eu penso que muitas pessoas às vezes leem a Bíblia e não percebem quando a Bíblia está falando de sexo, porque a palavra sexo na Bíblia ela não é a palavra sexo de hoje. Não tem a palavra sexo. A palavra sexo é uma palavra moderna. Na Bíblia, sempre sexo tem outras palavras. Você tem que aprender a ler para você entender. Aprender a ler o texto bíblico, na linguagem bíblica. Né? Então, por exemplo, às vezes vai falar de sexo, fala assim, aí fulano coabitou com a fulana. Se você nunca leu esse texto, esse termo, coabitou, você não vai entender nada. Você vai ler qual o quê? Mesma coisa, né? Outro termo é unir, casar, dependendo do texto. Na Bíblia, toda vez que tinha casar, é porque houve sexo, entendeu? Então, aqui em 1 Coríntios, o assunto era sexo fora do casamento, o pecado do sexo fora do casamento e tal. Ele vai falando de várias coisas. E no verso 15, ele fala: você não sabe que se você fizer sexo com uma prostituta, você vai se tornar um corpo com essa prostituta, tá? Não, no verso 15 não. No verso 15 ele fala que você e eu somos corpo de Cristo. No verso 16 é que ele fala assim: você não sabe que quando você faz sexo, você se ajunta, se une, a palavra une ou ajunta nesse texto é sexo, ok? Com uma prostituta, com uma meretriz, você se torna um corpo com ela, não é corpo físico que ele está falando. Ele está falando de corpo espiritual. Ele está falando de sexo, ok? Então, em primeiro lugar, o sexo é a forma mais antiga de casamento que existe. Por quê? Porque o sexo casa as pessoas. Por isso que vocês viram que na chamada da live eu falei assim: hoje eu vou falar para vocês que a gente, como crente, né? Para quem não é crente, esquece, tá? Isso aqui é para quem crê na palavra de Deus e quer obedecer os princípios de Deus. Mas o que eu falei na chamada? Olha bem, eu falei assim: hoje você vai entender que não adianta casar só de um jeito. Você tem que casar dos 3 jeitos, 3 jeitinhos de casar, que hoje se faz necessário devido às leis, tá? Devido aos princípios. Então, por isso, a primeira forma mais antiga de casamento é o sexo. Lá, Adão e Eva, quando se uniram a primeira vez, era eles, Deus e o sexo. Só. Então, essa é a forma mais antiga de casamento, tá bom? O casamento, primeiro que existe, é através do sexo. O sexo casa as pessoas. Isso é um fato.
Com o tempo, Deus foi estabelecendo regras para a organização da gente, da nossa vida. Essas regras foram se transformando e chegaram a se tornar o que a gente tem hoje. Mas elas estão de outra forma na Bíblia, sutil. A linguagem bíblica é antiga e muitas vezes a palavra é sutil, mas está na Bíblia. Os princípios permanecem, prevalecem e permanecem, ok? Então, por exemplo, na época de Adão e Eva, quem é que celebrou ali a união deles? Ué, eles tinham comunhão direta com Deus. Falavam com Deus cara a cara, face a face diante de Deus. Precisava mais do que, meu bem? Era eles 100% conectados com Deus, não tinha havido a queda ainda, não tinha ocorrido a queda, ninguém tinha morrido espiritualmente ainda. Adão e Eva eram 100% conectados com Deus. Eu não consigo nem entender o que foi isso. Minha mente e a sua mente é muito limitada para a gente entender o que foi a experiência de Adão e Eva no momento em que eles tiveram a primeira relação sexual deles, que eles foram apresentados. Quem apresentou eles foi o Senhor. Você já imaginou isso? O próprio Senhor os apresentou Adão para Eva e Eva para Adão. Imagina isso. Então, meu bem, isso aí dispensa qualquer assunto, qualquer questionamento. Depois da queda, aí sim, Deus começou a organizar as coisas, dar ordens, mandamentos. Os homens também se organizaram, ok? E por quê foi necessário? Porque antes da queda tinha Adão e Eva e os bichos. Antes da queda, por exemplo, não precisava orar para Deus revelar quem era a pessoa. Não precisava conhecer para ver se a pessoa realmente era de Deus, se combinava com você, porque Deus não dá quem não combina, tá? Então a pessoa não combina, então não é de Deus, é óbvio. Tem gente que só ora e não avalia, e não averigua, e não verifica a terra. Não é assim. Até para tomar posse da terra prometida, Deus mandava o povo fazer o quê? Vai lá verificar se a terra é essa mesmo. Ah, eu tenho uma promessa para você de casamento. Pronto, vai sair entrando igual um maluco? Não. Você vai verificar a terra, você vai ver quem é a pessoa, você vai ver se a pessoa é a pessoa certa. É óbvio. Mas no tempo de Adão e Eva, qual era a dúvida de Adão? Adão ia ficar com dúvida entre Eva e quem? E a vaca, e a égua, e a galinha? Não tinha outra mulher. São coisas óbvias que as pessoas me fazem perguntas que eu fico assim. Gente, vocês têm que aprender uma coisa: a ler a Bíblia, ler o texto, absorver o texto e passar tempo pensando na Bíblia. Sabe, você tem que gastar tempo pensando. O povo gasta tempo pensando com a série que está vendo no Netflix, mas não gasta tempo pensando no texto bíblico, não. Você tem que refletir sobre os textos, sobre as histórias, pensar sobre esse assunto. Porque o Espírito Santo vai falar com cada um, mas a gente tem que refletir sobre os temas, a gente tem que falar sobre os temas, a gente tem que crescer dentro daquele assunto, crescer em conhecimento, entenderam? Aleluia, Jesus, amém. Então, para começo de conversa, tá? Nós estamos lendo 1 Coríntios 6 e já tem gente que não está se aguentando e fazendo comentário sem noção aqui. Tá? Qual é o comentário sem noção? Pobre, pobre então não pode casar. Pobre. Para! Pobre tem a ver o que com esse assunto? Pelo amor de Deus. Eu quero saber o que o pobre tem de limite para chamar o pastor dele para celebrar uma cerimônia. Quanto que custa celebrar uma cerimônia? Ô, gente, que ideia é essa de jirico que baixa na cabeça do povo? De que cerimônia e festa é a mesma coisa? Desde quando culto é festa? Festa que eu digo, gastação de dinheiro, decoração. Desde quando você vai fazer um culto de casamento ser obrigado a fazer decoração? Ser obrigado a fazer festa e comprar comida para o povo? Ah, meu bem. Isso não existe. Agora, a verdade qual é? Que muita gente não quer ouvir. É que a pessoa só quer casar
no culto da igreja, só quer fazer um culto se tiver grana, porque ela quer tirar foto para se exibir, porque ela não quer casar para Deus, ela quer casar para se exibir para as pessoas. Então, na verdade, gente, essa deturpação da nossa cultura esconde a podridão que está hoje as nossas igrejas, de todos os lugares. A quantidade que se peneirar, mais de 50% do povo que está dentro da igreja não é crente. Porque quem é crente sabe que o seu casamento, a coisa mais séria é a bênção de Deus. Não é a bênção do magistrado, do juiz daqui da terra, não. É a bênção do magistrado do céu. É a bênção do justo juiz da eternidade. Mas o povo está mais preocupado em obedecer a lei do homem do que de obedecer a lei de Deus. O que é isso? Isso não é coisa de crente. Olha só, se você não é crente, meu bem, faz do jeito que você quiser. Não tem nada a ver com sua vida. Mas se você é crente, eu tenho uma missão na igreja, uma missão com o povo de Deus. Então, eu estou falando para você que é crente. Eu quero saber quem é o doido que, sendo crente, dispensa a bênção de Deus sobre o seu casamento, sobre o seu matrimônio. Não, eu quero saber. Eu quero que alguém me conte, porque esse tipo de coisa me deixa assim, está de choque. Eu fico estatelada. Eu quero que alguém me conte. Você casou e você disse, não, Deus não precisa dar a sua bênção, não. Tá? Só o juiz só tá de boa para mim? Eu quero saber. Eu quero que alguém me conte. Ah, não, eu fiz isso. Eu sou crente, eu casei e eu não pedi a bênção de Deus, não. Para mim, ó. Eu quero imaginar a cara do Senhor, a face de Deus olhando para isso. Ah, gente, vamos parar com essa palhaçada, né? Por favor. Tu é crente? Então, se tu é crente, em primeiro lugar é a bênção de Deus. Amém? Ou não amém? Ai, Jesus. E Delson, acontece que agora que as pessoas estão concordando, é porque as pessoas estão enxergando, e Delson, não fica com raiva. Tô lendo aqui o comentário de Delson. Não fiquem com raiva de quem está concordando agora que a pessoa está concordando. Glória a Deus! Ô, gente, glória a Deus que a pessoa está concordando, porque está abrindo a visão da pessoa. Mas, gente, pelo amor de Deus, gente, o que é isso, Brasil? Como é que alguém pode dizer que é crente, que serve ao Senhor, que ama a Deus e dizer assim, só casei no civil? Ah! Vou gritar! Não faça isso comigo, eu passo até mal, tá? Conheço muita gente que não tem dinheiro para fazer festa. Festa não é o culto do casamento. Eu conheço muita gente que não tem dinheiro para fazer festa e casa. Conheço muita gente que não teve dinheiro para fazer festa e fez um culto e casou. Quem entendeu? Pronto. Quem entendeu, coloca assim, entendi, que eu quero ler. Eu quero ler que vocês estão entendendo. E a gente volta a ler 1 Coríntios 6, abre sua Bíblia. Quem entendeu? Vou esperar aqui, porque eu quero ver quem entendeu. Bota entendi. Bota aí, por favor. Quero ler. Thank you. Porque, gente, olha só, não tem cabimento. Não tem cabimento. O povo precisa acordar. Pelo amor. Vamos ler. Volta para 1 Coríntios. Espera aí, rapidinho. Deixa eu pegar aqui um lenço de papel que eu esqueço. Eu liguei o ar-condicionado hoje, graças a Deus. Meu pai, muito obrigada pelo ar-condicionado. Peraí, deixa eu só meu nariz. Calma aí, que começa a escorrer o nariz que eu liguei o ar. Volto para não ficar com meleca na live, gente. Por favor, né? Vamos lá. Ficar bonitinha na live, que Jesus merece o melhor. Vamos lá. 1 Coríntios 6. Então, nós estamos lendo 1 Coríntios 6 e eu estou mostrando para vocês que o assunto de 1 Coríntios 6 é esse. Qual é o assunto? É casamentos ligado ao sexo. Então, por isso que a primeira forma mais antiga de casamento, qual é, gente? Sexo. E por que hoje não pode só casar
fazendo sexo? Porque as coisas foram mudando desde lá de trás, desde milênios atrás. Foram estabelecidas leis, princípios, regras, e nós temos que obedecer, temos que andar nas leis dos homens, nas leis de Deus acima de tudo, nos princípios de Deus. Amém? Então, aqui em 1 Coríntios 6, verso 15, o apóstolo Paulo fala que a gente é parte do corpo de Cristo, que a gente não pode fazer parte do corpo de uma prostituta, porque a gente é parte do corpo de Jesus Cristo. E que no verso 16 ele fala que se você fizer sexo com uma pessoa que é prostituta, você se torna um com essa pessoa, e é um no espírito, tá, gente? É corpo espiritual que ele está falando. No verso 17, ele comprova isso, porque no verso 17 ele fala assim, mas aquele que se ajunta, que se une, a mesma palavra para sexo no verso 16 é a mesma palavra para sexo no verso 17. Só que no verso 17 a palavra significa casamento espiritual. Ou seja, verso 17, vamos ler. Mas aquele que se une, que se ajunta espiritualmente com o Senhor, ele forma um espírito com o Senhor, é um espírito com o Senhor. Ou seja, no verso 16 ele fala que um homem e uma mulher, quando se unem, se une através do sexo, forma um corpo espiritual só. E no verso 17 ele fala que a gente, quando se une com Deus, também forma um corpo espiritual só. Ou seja, ele está fazendo uma comparação entre a adoração e o sexo. Já falei disso em outra live aqui no canal. Depois vocês que não viram essa live que eu já fiz, assiste. O nome dela é Sexo, Casamento de Três Corpos. É um outro assunto, mais profundo para sexo, ok? Aí, quando chega no verso 18, está dentro desse contexto desse assunto. O contexto do assunto é qual? Sexualidade. E por que eu vou ler o verso 18? Porque no verso 18 tem a prova teológica e bíblica que eu te disse que existe pecadinho e existe pecadão. Não é tudo a mesma salada. Pecado não é tudo. Você bota numa salada, pecado é tudo a mesma coisa. Não, pecado tem pecado de dimensão pequena, tem pecado de dimensão grande, sim, e é bíblico. Tem muita, mas muita gente que não sabe disso. Então, eu estou começando falando disso aqui, que nós vamos ler no verso 18, 1 Coríntios 6, porque muita gente veio perguntar: eu vou para o inferno, porque eu casei só no civil. Não, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a sua salvação, isso. Para! O que isso tem a ver é com legalidade do seu dia a dia. Porque legalidades, o diabo terá direito de tocar em coisas na sua vida, no seu dia a dia. E é disso que eu estou falando. Não estou falando de salvação, não estou falando para depois que tu morrer. Eu estou falando para agora, para aqui e agora. E o teu casamento é para agora. O teu casamento não é para depois que tu morrer. Então, uma coisa séria é tu cumprir os princípios dentro da vida espiritual aqui na Terra. Aquilo que tem ligação com o seu dia a dia é muito importante para a sua felicidade, sua plenitude, para a vida abundante que Deus promete. Amém? Então, aqui no verso 18, o que Paulo fala? Olha como é que ele vai mostrar que tem um tipo de pecado que é pior que os outros. Ó, verso 18, ele falando no contexto sexual. Fuja da fornicação. Outro texto, outra tradução diz essa palavra aqui, ó. Fuja da prostituição. É a mesma coisa, é sexo fora do casamento. Entendeu agora? Toda vez que alguém fazia sexo fora do casamento, a Bíblia não é sarchiva. Chama. Foi por isso que todo esse assunto começou. Por causa da frase do pastor Nicodemos, que ele falou sobre isso. Então, aqui ele está falando. Paulo está, no verso 18, 1 Coríntios 6, falando a mesma coisa do que o pastor Nicodemos. Fuja da fornicação, fuja da prostituição, ou seja, fuja de sexo fora do casamento. É a palavra que a Bíblia usa. Ok? Por quê? Aí ele vai falar por quê, ó. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, ou o que se prostitui, ou o que faz sexo fora do casamento, é a mesma coisa. Peca contra o seu próprio corpo. Olha o que ele está falando. Tem um texto, tem uma tradução, que o mesmo texto, em outra tradução, diz assim: qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. O que quer dizer é? A Bíblia tem uma linguagem antiga, você precisa entender a linguagem bíblica. A linguagem bíblica, ela, às vezes, não é tão fácil de entender porque a gente não adapta.
É só você ler e adaptar. Ó, qualquer outro pecado é fora do corpo significa qualquer outro pecado que o homem cometer, a consequência é fora do corpo. Pegaram? Qualquer outro pecado que o homem comete, ou todo o pecado que o homem comete a consequência é isso que significa. Amém? Então, vamos ler. Fuja da prostituição, fuja do sexo fora do casamento, porque qualquer outro pecado que você, que eu cometermos, a consequência será fora do corpo. Mas o pecado sexual atinge você no seu próprio corpo. Ou seja, Paulo, nesse texto, mostra que de todos os pecados existentes, isso é texto bíblico e isso tem vários outros textos que embasam isso. Qualquer outro pecado, irmãos, é pecado. Mas o pior de todos os pecados, segundo a Bíblia, é o pecado sexual. Por quê? Porque o pecado sexual, primeiro, ele te casa espiritualmente com a pessoa, te prende na pessoa, ele vai mexer nas suas vontades. Demônios podem entrar dentro do teu sistema nervoso central, começar a mexer no seu querer. Afeta o seu corpo, afeta as suas próprias vontades, afeta a sua decisão. Todos os pecados são pecados, mas pecado sexual é o mais grave. Ou seja, Paulo aí está mostrando que a consequência do pecado sexual é muito pior do que qualquer outro pecado. Então, a Bíblia nos dá respaldo, sim, para que existem pecados pequenos e pecados grandes, né? Então, a gente não pode achar e ser bitolado, entendeu? Falar, não, nem tudo é pecado, nem tudo é pecado. Todo pecado é igual, né? Não pode. Não, é assim. Pecado tem grupos de pecados diferentes, sim. Ai, que loucura! E como é que eu vou saber? Leia a Bíblia. A Bíblia mostra, gente. A Bíblia mostra coisa pra caramba. A gente é que não quer ler. A gente é que não quer entender a palavra. Eu não aguento, sabe? Que o povo quer, sabe o quê? O povo quer um evangelho mastigadinho na boca. O povo quer um evangelho que o povo não se esforça para aprender. O povo quer que a gente, que pastores, né, que a gente mastiga e dá na boca do passarinho. Bom, é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Mas não é toda hora que eu vou fazer, gente, pelo amor. Vocês precisam entender que se não mergulha na escritura e não vai estudar e buscar entender a palavra, você não vai compreender a Bíblia. Amém? Tá explicada a primeira coisa. A primeira coisa que eu estou explicando qual é? Pecadinho e pecadão. Existe sim. Pegou? Todo mundo entendeu que existe pecadinho e pecadão? Não é tudo a mesma salada? Todo mundo entendeu? Ok, podemos para a próxima. Próxima dúvida. Ok? Hoje nós temos 3 tipos de casamento. Vamos resumir. Hoje nós temos 3 tipos de casamento. Temos 3 tipos de casamento. Agora presta atenção. Tem gente achando que o assunto não vai render. O assunto vai render pra caramba, porque é muita dúvida que o povo tem. Então se concentra comigo aqui. Hoje nós temos 3 tipos de casamento. Vamos ver esses 3 tipos de casamento na Bíblia? Nós temos, continuamos, já achamos um tipo de casamento na Bíblia que eu já mencionei. Qual é o primeiro que eu já mencionei? Escreve aí para mim, qual é o primeiro tipo de casamento mais antigo da Bíblia? Escreve. Quero ler, ver se vocês estão ligados. Qual é mesmo, gente? Escreve aí. Não vou falar se vocês não participarem. Quero ver vocês participarem. Quero ver vocês participarem. Quero ver vocês participarem. É isso aí. Ih, menino, o negócio está cortando a palavra sexo. Ele está bloqueando quem escreve sexo. Ai, gente, o YouTube tá tipo censurando. Pode escrever, escreve que eu já liberei. Qual é a primeira forma de casamento mesmo que eu falei? Tem um monte de gente já escrevendo. Sexo, sexo. Essa é a primeira forma de casamento. Nós temos hoje, escreve para mim, quantas formas de casamento nós temos hoje? Temos que cumprir essas 3 formas. Quais são? 3. Primeiro, não quero que você escreva quais são. Escreve para mim quantos? 3. Vamos gravar. 3, porque isso tem que estar na ponta da língua. Primeiro, a relação sexual, que é a mais antiga. Segundo, a bênção sacerdotal.
Terceiro, a bênção das leis dos homens. Você tem que casar na lei do homem e você tem que ter a bênção de Deus. Isso tudo eu tô falando para crente, não tô falando para quem não é crente, não. Por favor. Ah, eu não sou crente, esquece, não é para você, ok? Mas você que é crente, hoje você tem que casar nesses três. Tá bom? Amém? A Beatriz está perguntando se um casamento tem que ser feito dentro do templo da igreja. Por que que teria que ser feito? Porque é a igreja que é onde está Deus? Ou somos nós? Se você, Beatriz, estivesse lendo a palavra, você saberia que o templo somos nós, amada. Mete a cara na palavra. Amada, pelo amor de Deus, isso é óbvio. Se um culto pode ser feito numa casa, por que um casamento não pode ser feito dentro da casa? Sara, eu não tenho dinheiro para casar. E quem disse que você precisa de dinheiro para casar? Você precisa de dinheiro para pagar lá no juiz. Isso você precisa de dinheiro. Mas o que impede um casal que já tem todas as confirmações de Deus, que já tem certeza de que é para casar, que já deu a hora de casar, fazer primeiro no juiz todo o procedimento e depois fazer em casa uma festa com os irmãos, os amigos, cada um leva uma coisa, vai dar para fazer festa, faz um culto em casa e cada um leva um pet guaraná, uns pratos salgadinho, alguém faz um bolo daqueles bem grande com a bandeira do Flamengo, tô brincando. Não precisa ter a bandeira do Flamengo. Gente, escuta, qual é a dificuldade de entender que se você usar a inteligência, até festa você ganha. Mas nem festa precisa. Uma simples cerimônia. Tem que ter uma cerimônia. Tem que ter um culto. Não é assim, tá abençoado e tchau. Não é assim, não. Tem que ter um culto. Vamos adorar ao Senhor. Vamos glorificar ao Senhor pela vida do casal. O casal se apresenta em reverência diante de Deus e adora a Deus com testemunhos. E o sacerdote, que é o pastor, pode ser um pastor, não precisa ser o pastor presidente da igreja, pode ser um pastor, tem que ser um pastor, um sacerdote, ou uma pastora, ok? Por que existe isso, gente? Que loucura! Isso é muito antigo, os votos são muito antigos.